Glória, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, amados seguidores aqui neste canal. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É um prazer enorme poder estar aqui de volta com vocês, trazendo mais um vídeo aqui, um estudo da Palavra de Deus para nosso aprendizado, para para nós podermos estar aqui acompanhando, nós aprendendo aqui com a Palavra de Deus. Isso é maravilhoso, nós podemos estar aqui. Eu fico feliz de poder estar aqui com vocês, poder estar entrando aí na sua casa através desse áudio, deste trabalho aqui, deste canal, e no seu carro, talvez você esteja tocando aí no seu DVD, no seu som. Louvado seja o nome do Senhor. Fico feliz por você estar aí nos acompanhando todos os dias, deixando seu comentário. A todos vocês que são inscritos, aqueles que ainda não são inscritos, que estão chegando pela primeira vez, já se inscreva no canal, deixe seu joinha, seu comentário. Isso aqui é muito importante para nós, para o crescimento do canal. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu quero falar um assunto aqui muito maravilhoso, que tem por título A Natureza Caída. A Natureza Caída. Irmãos, esse assunto está, como todos os demais, esse assunto está maravilhoso, está imperdível. Louvado seja o nome do Senhor. A Natureza Caída. O cordeiro e o lobo e o escorpião. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Amados, você já percebeu que tem gente que vira um anjo quando precisa de você? Tem pessoas, meus amados, que parece um anjinho, tá? Um anjinho sem asa, quando está precisando da sua ajuda. E isto é coisas de quem tem uma natureza caída. Depois da queda do homem lá no Jardim do Éden, tudo mudou, amados. Tudo mudou. Muitas pessoas estão lutando contra isto, outros não estão nem aí. Mas quando precisa de você, é um anjinho. Mas depois que consegue o que quer, despreza. Você já percebeu isso? Quando precisa de você, ele chama de meu amor. Isso aqui é até sabe, no meio de muitos casamentos, né? Quando está precisando de você, meu amorzinho, minha vida, né? Mas quando se satisfaz, ignora. Isso tem um nome. Isso é natureza caída, meus amados irmãos. É natureza caída. Não vai muito longe não, no meio das famílias. Se as coisas estão dando certo, é meu amorzinho, é meu bem, minha vida, né? Meu docinho de coco. Mas, rapaz, depois que consegue o que quer, aí começa a desprezar. Começa o desprezo, começa o xingamento, né? Começa a cobrança, o falatório, não para mais de falar. Conheço um casal que a mulher contrata um pedreiro para fazer um serviço na sua casa, e ela fala para o marido: não, você está doente, você não pode fazer isto, vamos pagar para alguém fazer. O marido sabe fazer, mas ela se preocupa, é lógico, com a saúde do rapaz. Aí fala: não, vamos lá, vamos arrumar alguém para fazer. Aí o camarada vai, tudo bem, concorda, ela chama alguém, faz o serviço. Aí depois que ele faz, que ele vai embora, aí fica brigando com o marido. É que você permitiu que ele fizesse tudo errado, e olha que o serviço não está errado. Você permitiu que ele fizesse tudo errado, e o culpado é você, e começa a brigar. Esse casal, irmãos, parece uma novela. Aí começa a brigar, você sabe fazer e você não faz, você pagou e agora ele fez errado e tal. Coitado do camarada. Mas depois ele vai, para se acertar com ela,
ele faz mais algumas coisas que está precisando. Ah, tudo bem, isso aqui não precisa chamar pedreiro não, que isso aqui eu faço, ele fala para ela, né? E ele vai lá e fez, colocou uma janela, ela gostou muito. E agora é amorzinho pra cá, amorzinho pra lá, e meu bem, minha vida. Até quando que isso vai continuar assim? Ah, foi até ele quebrar um retrovisor do carro na entrada do seu portão que tudo começou. Que ele já é uma peste, que já não é, já é um demônio, que ele já ia aqui começa a xingação. E começa a briga. E o filho passa na cara: mãe, você não fala, você não é tão religiosa, fala tanto de Deus, ora tanto, e por que você não tem controle? Na hora de falar com o pai, você grita, você bate, né? Ela bateu no danado do camarada lá, que sangue velho desceu das pernas. É essas coisas, quer dizer, não é um anjo, não é meu amor, não é meu bem, minha vida, quando dá 100% certo, mas depois se der alguma coisa errada, pronto, perdeu o controle. Ah, eu te bati porque você fez assim, eu te bati porque você fez isso, fez aquilo outro e tal. E isto, irmãos, tem nome. É natureza caída. Natureza que não foi dado lugar a Deus para que o fruto do Espírito abundasse nesta vida. A queda afetou tudo, meu. Em primeiro lugar, eu quero falar aqui para você que a queda afetou tudo, né? Tudo e todos. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, vai mostrar que o pecado entrou no mundo através de um casal, através de Adão e Eva, né? Esse pecado, essa queda, não afetou só o homem, afetou também os relacionamentos, afetou a criação de Deus, afetou a mente humana e afetou o coração. Queridos, isso aqui é muito sério. A natureza humana, querido, ela passou a ser inclinada ao egoísmo. E isso é muito comum isso acontecer no meio das pessoas. E, em segundo lugar, quando consegue o que quer, despreza, né? Aqui está o ponto X da história. A pessoa começa a querer as coisas. Lembra do filho, o filho de Davi? É um assunto agora bem pertinente agora que veio aqui, né? Aminon, filho de Davi. Ele desejou sua meia-irmã, né, Tamar. Enquanto não tinha, ele amava. Era um amor doentio, irmãos. Era uma coisa que... Mas depois que conseguiu o que ele queria, o que é que a Bíblia diz sobre isso? Que o ódio foi maior que o amor que ele sentia por ela. Desprezou, né? E isso aqui está em segundo livro de Samuel, capítulo 13. Isso é o quê? Esse desejo incontrolável que ele tinha, que ele amava, mas depois desprezou. Isso é natureza caída, né? Deseja, usa e depois descarta. É isso que acontece. Hoje em dia está acontecendo, infelizmente, no meio das famílias. Que mais parece na igreja, irmãos, é uma bênção. Nos conta um testemunho que um dia um filho chegou em casa do culto com os seus pais, aí falou: pai, vamos mudar para a igreja? O pai falou: por que, filho? É porque é tão bom na igreja. Na igreja vocês são bênção, vocês cantam, vocês pregam, vocês louvam, que é lindo. Mas quando chega em casa, viram, parece dois demônios, brigam a vida inteira. Irmãos, tem pessoas que é assim, sabem muito bem disfarçar lá fora, mas em casa, queridos, é um inferno, não dá descanso, é briga o tempo todo. Louvado seja o nome do Senhor. Me faz lembrar de uma ilustração. O escorpião e o sapo, né? Essa aqui é a natureza não tratada, né? A natureza do escorpião. Louvado seja o nome do Senhor. Conta-se que um escorpião ele estava no incêndio
e tudo queimando, tudo se acabando no fogo. E o escorpião precisava atravessar um lago que havia naquele lugar para se salvar daquele incêndio. Aí ele viu um sapo e falou assim, olha, pediu para que o sapo levasse ele nas costas, né? E o sapo disse, você vai me matar, você vai me picar, rapaz. Você é besta, vai morrer nós dois. O escorpião ele respondeu, não, eu nunca faria isso com você, eu quero é me salvar. Nesse momento eu preciso me salvar, não vou fazer isso com você. Aí o sapo acreditou, né, que é lógico, quem que vai estar aqui precisando de uma ajuda, se ficar vai ser queimado pelo fogo, se o escorpião que não sabia nadar fosse nadar sozinho ia morrer, então dependia do sapo para atravessar ele nas costas até o outro lado. O sapo acreditou, realmente. Acho que ele não vai fazer isso, ele não está nem louco. Mas o sapo foi lá, vai seguindo. Quando chega lá no meio do lago, o escorpião vai e picou o sapo. Deu uma ferroada naquele sapo. E enquanto o sapo morria, ia afracando, o sapo perguntou, por que você fez isso, rapaz? E o escorpião respondeu, é minha natureza, né? Não, é minha natureza, então não tem outra explicação, não consigo me controlar. Irmãos, a natureza caída é assim. Quem não trata essa natureza caída, querido, age conforme agiu esse escorpião. A natureza caída vai agir conforme ela, né? Mas atenção, uma coisa que eu vou te falar. O evangelho, amado, ele não veio para melhorar o escorpião, veio para transformar a natureza. E é isso que ele faz. Louvado seja o nome do Senhor. É o cordeiro e o lobo dentro de nós. Nós temos o lado a ser trabalhado, a ser tratado, que é esse lado cordeiro, e também temos o lobo dentro de nós. Então nós precisamos saber a quem nós vamos alimentar para que ele prevaleça. Se nós alimentarmos o cordeiro, então o lado cordeiro vai prevalecer. Porém, se nós alimentar o lobo, a natureza caída, que significa o lobo, ele vai crescer, vai prevalecer em nossas vidas. A Bíblia fala lá na Epístola aos Gálatas, capítulo 5, versículo 17, né, sobre a luta contra o Espírito. Paulo fala ali que é uma luta contra a carne, o Espírito contra a carne. Existe essa luta, sim. O lado transformado e o lado da carne, né? Então, se você alimentar este lado transformado, que é com a palavra de Deus, com leitura, com meditação, vai ser transformado, né, no lado do cordeiro, e o lobo, que é o lado da carne. Irmãos, sabe que até quem nasceu de novo, quem se diz nascido de novo, sente essa guerra dentro de si? Sente. Se der lugar à carne, querido, vira uma fera. Na igreja é cordeiro, em casa é leão. Ouça isso no nome de Jesus. Então nós devemos vigiar. E esse assunto eu estava conversando com um amigo meu, um amigo mesmo que um irmão, e ele falou sobre essa luta, sobre essa natureza caída, né, que depois da queda tudo geme, tudo sofre. Aí me veio o desejo de estudar sobre este assunto, sobre essa queda, sobre essas personalidades das pessoas, né? Me faz lembrar aqui um homem que ele tinha galo de briga, e o galo campeão, fala ali sobre o galo campeão e o galo perdedor. Então esse homem ele tinha 2 galos de briga, né? Um era campeão, ganhava todas as lutas, e tinha o perdedor. E o pessoal já estava acostumado naquele campeão, toda vez apostava, sempre que apostava no campeão, né, eles ganhavam. E o homem percebeu o prejuízo, né, o dono daquele galo percebeu. Então ele teve uma ideia, começou a alimentar o galo perdedor
e deixou o galo campeão sem alimentar. E na próxima luta, o campeão perdeu. Todo mundo votaram naquele que costumava ganhar. Ele vai e perde. Olha, imagina quanto dinheiro que aquele homem não ganhou. Então, ele tinha alimentado o galo que era perdedor. E o perdedor, amado, foi quem ganhou. Aquele que era fraco, né? Moral da história. Vence o que você alimenta. Se você alimenta orgulho, se você alimenta a ira, manipulação, ameaça, o lobo vence. E é o que nós mais vemos dentro de um lar hoje em dia. As pessoas, querido, levando o outro no cabresto, né? Na base da ameaça, manipulação, ira, orgulho. E o lobo está crescendo, o lobo está prevalecendo. Mas, irmão, se você alimentar a palavra, né? Na palavra de Deus, com a oração, com a santificação, com a submissão ao Espírito, o pastor estava pregando ontem, na igreja lá onde nós congregamos, e ele pregou ali, né, falando sobre, em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, né, e ele falando sobre a humildade. Eu achei aquilo ali muito interessante, né, porque a humildade, irmãos, ela abre portas. A humildade é a chave para todas as outras coisas na vida prosperarem. Então, se você é uma pessoa humilde, é submissa, né, se santifica, ora, lê a palavra, então o Cordeiro governa, queridos. O Cordeiro governa. Você vê aqui Israel, você vê a necessidade da pessoa ter comunhão com Deus, da pessoa ser uma pessoa humilde, uma pessoa que se santifica, que ora. Israel nas batalhas era o segredo, né? O segredo deles vencerem sempre as suas lutas era o alimento, era a palavra, era a comunhão com Deus. Era quando eles se santificavam, eles ganhavam qualquer batalha, né? As nações não entendiam como Israel vencia com pouca gente, né? Um exército pequeno vencia, né? Exércitos enormes, incontáveis como a areia do mar. Israel vencia. Por que será? Porque se alimentavam de Deus, buscavam a Deus, se arrependiam dos seus pecados, tinham comunhão com Deus, eles venciam. Então, quando eles obedeciam, venciam multidões, venciam quem viesse pela frente. E as nações que ouviam a fama de Israel temiam. Mas quando eles desobedeciam também, perdiam até para um exército menores. Israel, quando desobedecia, eles podiam ir até com um exército enorme, mas perdiam para pessoas, né, mesmo que fossem mais fracas, menores. Por quê? O segredo, irmãos, está em Deus. O segredo está em você ter a sua comunhão com Deus, ter a sua fé em Deus, se alimentar de Deus. Ouça isso no nome de Jesus. Esta está em toda a história do Antigo Testamento. Esta história que você vai ver que tudo que Israel prevalecia era porque eles tinham comunhão com Deus, né? Se eles desobedecessem, se tivesse uma ordem para eles não pegar nada contaminado e eles pegassem, morreriam, né? Acã, nosso Deus, Acã, ele escondeu coisas que era proibida e perderam guerras, né? Perderam batalhas. Então a vitória, amado, não depende do tamanho, depende de quem você alimenta. Se você se alimenta de Deus, então a vitória ela é certa. Louvado seja o nome do Senhor. Não adianta querer, mesmo no casamento, ser 2 anjos na igreja, porém em casa, 2 leões em casa, 2 leões bravo. Isso é natureza caída. Natureza caída aparece onde não há plateia. Quer ver a natureza prevalecer? Onde é em casa. Quero ver se em casa você é realmente lobo ou se você é ovelha em casa. Na igreja todo mundo é santo, todo mundo... Não, irmãos, né? Não pode ser por aí, né? Aí a pessoa olha assim, nossa, esse irmão aqui é um casal exemplar. Nossa, mas deixa sei lá, o pedreiro fazer um serviço lá e chegar aí, depois que ele vai embora, as contas é acertada com o marido em casa.
né? Com a família, com a falta de respeito, né? E quando são contrariados, então, explodem, humilham, repetem palavra até o outro perder a paciência, né? Colocam no cabresto emocional. É assim que acontece. Mas a palavra diz, né, lá na Epístola aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5, tende em vós mesmo, né, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Será que Cristo, quando um apóstolo, um discípulo errava, Cristo chegava, metia um cabo de vassoura, metia uma paulada na cabeça? Não, irmão. Cristo não manipulou, Cristo não ameaçou, Cristo não humilhou ninguém. Jamais Jesus fez isso com alguém. Né? Até para fazer Pedro confessar, Jesus não chegou humilhando Pedro, né? Julgando, falando que ele... Não, Jesus falou: Pedro, tu me amas mais do que esses? E Pedro falou: sim, Senhor, sabe que eu te amo. Jesus, Pedro, mais uma vez: Pedro, tu me ama mais do que esses? Sim, e apacento meus cordeiros e tal. E foi até Pedro por 3 vezes confessar também. Irmãos, não é assim. Se não há fruto, amados, algo não está sendo alimentado corretamente. Então nós precisamos alimentar esse lado do cordeiro, para que nós possamos sempre, amados, ter um espírito manso, um espírito renovado na presença de Deus. Novo nascimento exige progresso, sabiam disso? Não basta dizer: sou regenerado, eu sou crente, eu oro, eu busco. Não, tem pessoas que é um fervor na oração. Que oração linda, que oração maravilhosa, glória, né? Isso não significa novo nascimento, não. Novo nascimento significa progresso. Quero ver novo nascimento quando você está sendo contrariado e você continuar humilde. Não, mas qualquer coisa quando é contrariada, não pode falar nada que sobe pelas paredes, que já fala com as mãos, o que vier pela frente já vira arma. Ouça isso no nome de Jesus. Amado, não basta só dizer eu sou regenerado. Não. Precisa haver fruto, né? Lá em Efésios capítulo 4, versículo 26, a Bíblia manda nós irar, mas não pecar. Irai-vos se não pequeis. Então nós temos que tomar muito cuidado contra isso, né? Porque não adianta nós querer... Tem até uma música que fala, né? Que adianta ir para a igreja, rezar e fazer tudo errado. Não adianta. Se você acha que está fazendo tudo certinho, acha que está agradando a Deus, Deus quer que você pule no pescoço do marido, Deus quer que você pule no pescoço da sua esposa. Não. Controle, domínio próprio. Isto que a Bíblia pede no fruto do Espírito lá, domínio próprio, querido. A luta é diária, ouça isso no nome de Jesus. É escada, sabe? É tipo uma escada, é crescimento, é santificação, é humilhação, é perder para ganhar. Né? Às vezes você acha que não pode ser contrariado, acha que é a sua opinião formada e ninguém muda, não é assim não. Louvado seja o nome do Senhor. Dentro de você, queridos e queridas, existe um cordeiro, um lobo, e se não houver transformação, amado, também tem um escorpião. Ouça isso no nome de Jesus. O que você alimenta hoje vai governar sua casa amanhã. Sabia disso? Se alimentar o lobo, vai ferir quem te ama. Se alimentar o cordeiro, vai salvar sua família. E é isso que a Bíblia manda, salvar sua família. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, porém a tola destrói. E fala do homem também, irmãos. Não fala só, eu estou falando aqui, eu falo para as duas classes. Falo para o feminino e o masculino. Tá? É para mim, é para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Escolha hoje quem você vai vencer. Quem é que vai vencer dentro de você? É você que tem que escolher. Né? O lobo ou o cordeiro? O escorpião ou, né, natureza transformada? Ouça isso no nome de Jesus. Amados, eu quero agradecer a todos vocês que ficaram aqui a nos escutar. Que Deus abençoe em Cristo Jesus e traga em sua vida esse desejo de estar buscando, de estar orando, lendo a palavra de Deus e se transformando de verdade. Ouça isso no nome de Jesus. E controlando esta natureza, não faça como escorpião. Não dê ferroada em quem está te ajudando.
porque você vai precisar. Pode afundar os dois juntos. Ouça isso no nome de Jesus. Não dê ferroada naqueles que estão te levando nas costas, naqueles que estão levando, ajudando a carregar a sua cruz. Ouça isso no nome de Jesus. Não seja escorpião. Não pique, não dê ferroada naqueles que tem pessoas que é muito ingrato, né? Às vezes a pessoa faz de tudo por ele, por ela, no casamento, por exemplo, e a pessoa só toma ferroada pelas costas. Não é bem assim, irmãos. Não podemos ser assim, não podemos agir assim. Ouça isso no nome de Jesus. Se você tem o Espírito de Cristo, você deve ser uma pessoa mudada, deve ser uma pessoa transformada, diferente. Ouça isso no nome de Jesus. Chegue do outro lado com seu companheiro, com a sua companheira, aquele que está levando suas lutas nas costas, que está ajudando você a carregar a sua cruz, e você só dando ferroada. Não faça isso não. Faça isso não, porque você vai precisar dele para chegar do outro lado. Se você ferroar, vai ficar pelo caminho, vai afundar, vai afogar vocês dois, e isso não é bom. Você está no meio de um incêndio, de um fogo cruzado, e você precisa chegar do outro lado, precisa atravessar o lago. Ouça isso no nome de Jesus. Isso é na família, isso é com seus amigos, com seu patrão. Tem pessoas que às vezes ora pedindo um emprego. Irmãos, olha por mim, preciso de uma porta de emprego. Depois que você está trabalhando, começa a falar mal do emprego. Parece aqueles espias que foi mandado lá para espiar a terra, sabe? Volta tudo falando mal. Não pode, irmão, não pode falar do seu emprego, falar mal. É onde você está tirando seu sustento, é onde você está cuidando da sua família. Ouça isso no nome de Jesus. Então, irmãos, devemos tomar muito cuidado. Às vezes nós podemos achar que está agradando a Deus porque estamos indo na igreja todos os dias. Só bater ponto na igreja, isso não adianta. Nós temos que estar realmente agradando em casa, na faculdade, no trabalho, nos estudos, onde você estiver. É no meio dos seus amigos. Será que nós estamos realmente andando como cordeiro? Ou nós estamos entre os ímpios, como diz lá no Salmo 1, que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios? Será que nós estamos fazendo a coisa certa? Fica aqui para a sua meditação esta palavra. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus, e um forte abraço a todos vocês que estão aqui nos acompanhando nesse canal. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Nós vamos estar trazendo aqui outros trabalhos, outros vídeos aqui, falando sobre muitos assuntos, irmãos, muitos assuntos que Deus tem nos ministrado aqui no nosso coração. Eu quero trazer também para você, para não ficar somente para mim. Eu quero compartilhar com vocês todos esses assuntos, essas palavras nesses últimos dias que Deus está tratando conosco para nós melhorarmos, porque o Senhor está preocupado com a nossa salvação, é com a nossa alma. Ouça isso no nome de Jesus. Um forte abraço a todos vocês, meus amigos e irmãos em Cristo Jesus. Amém.